Quando eu comecei a ver Boku no Hero, Naruto ainda estava em lançamento, ele estava no seu auge naquela época, né? E haviam grandes concorrentes como Bleach, One Piece e além de Fairy Tail, que gerava bastante discussão, mas só que Naruto era o fenômeno do momento. E como eu não tinha computador, eu comprava aqueles DVDs na barraca da feira, sabe? Tipo, o vendedor, ele era um cara chamado Alemão, ele era muito gente fina, e ele fazia uns DVDs com uns 10 e 11 episódios, assim, né? Juntava por várias semanas. E aí um dia ele acabou me recomendando, né? Black Clover e Boku no Hero. E eu gostei de Black Clover, mas eu confesso que Boku no Hero me chamou mais atenção. A história de Boku no Hero era mais emocionante e cativante pra mim. O personagem Asta de Black Clover me lembrava muito Naruto clássico, sempre gritando e determinado, mas eu queria algo novo. E Boku no Hero tinha essa pegada diferente com os heróis e também tinha o carismático Midoriya, né? Além de outros personagens que também eram interessantes. Então, eu acompanhei a primeira temporada, acompanhei a segunda. E naquela época eu achava que o Boku no Hero pegaria, né, o manto de ser o shonen mais visto, especialmente com o Naruto prestes a acabar, né, e o Bleach também naquela época tava em um certo hiato. Eu assisti a terceira temporada, a quarta, e foram temporadas boas, mas pra mim tinha algo diferente já, então eu acabei meio que perdendo o interesse. Não porque a história tava ruim, mas eu tava trabalhando muito na época e também fazendo alguns cursos que consumiam muito meu tempo, então eu acabei deixando vários animes de lado, e um desses foi Boku no Hero. E com o passar dos anos, eu aproveitava alguns momentos para tentar ler o mangá, ou retomar o anime, e tomava alguns spoilers aqui ou ali, né, por causa das redes sociais também. Só que uma coisa foi evidente, né, o anime ele foi mudando, a obra ela foi mudando, né, e o que parecia ser o próximo grande shonen após Naruto acabou se tornando um shonen um pouco mais esquecível. Eu não quero desmerecer a obra, até porque eu tenho um carinho por ela e também não quero ficar aqui criticando o autor, porque eu acredito que a indústria dos animes e a cultura do cancelamento também afetaram Boku no Hero, né? Hoje em dia a gente vê autores de obras sendo cancelados por motivos diversos, e eu lembro das polêmicas com a capa de Boku no Hero e como que isso gerou uma onda de cancelamento que, pra mim, isso não faz o menor sentido. A gente tem um autor que está fazendo sua mente pensar para criar algo que ele acredita ser bom ou passar a sua mensagem para o público, né? Mesmo que talvez seja um pouco genérica, por a gente ter inúmeras obras já com esse tipo de mensagem, ou inúmeros shonens que tratam, né, desse tema de perseverança, de amizade, essas coisas assim. E por essa obra talvez não estar sendo politicamente correta ou não ser do jeito que o fã quer, ele simplesmente quer que a obra pare ou quer cancelar a obra. Eu me pergunto se Berserk fosse feito hoje em dia, o tanto de hate que o Miura teria sofrido por tentar criar algo original, ou Hunter x Hunter por ter um personagem como o Hisoka, que tem ali seus probleminhas que quem conhece a obra sabe. Mas enfim, não é mais simples a gente só deixar de ler ou parar de assistir. Eu não tenho que fazer o cara parar com as suas ideias porque não quero isso na obra, sabe? Diferente de fãs que reclamam de uma adaptação, no caso como a de Sonic, que claramente cagaria completamente o personagem, e a reclamação fez com que a gente tenha um dos melhores live actions de filmes de jogos. Cancelar algo ou se morder de raiva porque o autor original não segue os passos que você quer é no mínimo muito narcisista. Veja lá, eu não estou falando de você simplesmente expor sua opinião na rede social sobre não ter gostado do fim de Attack on Titan, por exemplo. Eu estou dizendo que você querer engajar movimentos que boicotam a obra que não te agrada são comportamentos totalmente diferentes. E por que eu estou dizendo isso, né? Eu acredito que o fato de Boku no Hero ter saído na época da internet, do cancelamento, das pessoas quererem opinar sobre tudo, acabou afetando o desenvolvimento da obra. Jujutsu, por exemplo, saiu bem recentemente, em 2018, já nessa nova era, onde as pessoas querem dizer para o Akutami como finalizar o mangá. Acredito que esse movimento sempre existiu. Eu não tenho nenhum dado agora para expor aqui para vocês, mas eu lembro de já ter lido em alguns lugares que Dragon Ball GT foi muito criticado na época do seu lançamento. Mas agora é diferente, os animes estão difundidos mundialmente e os fãs conseguem se comunicar por sites, blogs, redes sociais e fomentar movimentos que vão chegar no ouvido do criador, que ainda está pensando na obra, criando suas ideias. E isso pode afetar diretamente o rumo das coisas, como ele vai escrever as coisas, afetar como ele vai definir o futuro dos personagens. Acredito que por Boku no Hero ser de uma leva diferente e no meio do caminho ter pego essa mudança, tanto na indústria como na forma que os fãs interagem, afetou significativamente o resultado final da obra. Por quê?
Eu fui ler os 2 últimos capítulos para ver o desfecho, né? Eu não ligo pra spoiler, então eu só queria meio que entender um pouco o que aconteceu e por que tava rolando todo esse burburinho, né? E eu acredito que o final não foi trágico e nem super complexo. É só um final. Tipo, ele não tem nada de especial, nada de diferente, não parece ter a mesma mensagem que pretendia ser passada no início, e eu não estou querendo dizer que rolou um descaso, mas talvez tenha rolado um cansaço do autor, tanto físico quanto psicológico, a ponto de no fim ele não conseguir ou não querer entregar aquele final que continuaria a mesma frase promissora do início. Então acho que cabe aqui uma reflexão. Será que ele realmente não quis fazer um final mais decente, mais bacana? Ou ele simplesmente não quis devido a tudo que se tornou a obra, todas as críticas, todo o esforço, sendo que no início parecia ter um gás, uma ideia, algo bem construído, e no final só parece ter algo. Tá, vamos acabar por aqui, sabe? Enfim, provavelmente a gente nunca vai saber, e é claro que essa é só a minha visão. Como eu tinha parado o mangá há muito tempo, o anime também, então provavelmente tem muita coisa que eu perdi. E Boku no Hero ainda é assim um dos mangás muito grandes, né? Um anime muito grande, mas eu acredito que esse posto atualmente assim do anime assim mais visto, mais famoso assim, seja provavelmente Demon Slayer, né? Que veio bem depois, mas conseguiu aí cativar muitos fãs, embora muita gente critique por parecer ter uma história rasa, mas muita gente ainda gosta. Muita gente ainda gosta de Boku no Hero também, afinal, né? Eu tenho um amigo que é super fã, comprava até os mangás spin-offs que saiu na época. Então, assim, minha visão pode estar bem fora da realidade, né? Já que faz tempo que eu não acompanho, mas eu quis trazer aqui pra vocês pra gente poder discutir sobre. Mas e você, o que você acha? Você ainda tá acompanhando Boku no Hero? Você acompanhou todas as fases? Você acha que foi um final legal, que não foi? Deixa sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui.